Doutora Angelita, semana passada, por motivo de força maior, não esteve presente, mas hoje está conosco de novo. Doutora, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão aqui presentes no estúdio. Bom dia a todos de casa. Quero aproveitar, Paulo, para agradecer o carinho que eu recebi ao longo dessa semana. Mais de 2 mil mensagens eu recebi do pessoal preocupado aí de todo o país a respeito de eu ter faltado aqui no seu programa semana passada. Muito obrigada, então, a todos pelo carinho. Tem uma questão que eu quero perguntar, é fora da questão, doutora, sobre a aposentadoria especial, mas como é telespectador, inclusive eu encontrei no supermercado em Porto Ferreira, um abraço aí a todos os moradores de Porto Ferreira, que sempre acompanham também o programa Abordagem Regional, perguntando sobre, eu trabalho numa empresa há 5, 6 anos. E depois desse período, a empresa, por algum motivo, demite o quadro de funcionários, né, ou a grande maioria dos funcionários. Isso aconteceu o ano passado. Já se passa praticamente um ano e nada foi pago, nem os acertos. Como o funcionário deve proceder? Não tem um prazo que a empresa tem que pagar as verbas rescisórias, ou a baixa em carteira? Como é que funciona, doutora? Sim, Paulo, tem sim. Tem um prazo de 10 dias para a empresa estar acertando essas verbas decisórias. Se ela não fizer, o funcionário deve procurar, então, o sindicato dele para ver se já está havendo alguma negociação com a empresa com relação ao pagamento dessas verbas rescisórias. Não sendo feita, pode procurar o Ministério do Trabalho, fazer uma denúncia de que a empresa não está cumprindo com os deveres legais, ou então procurar um advogado especializado na área trabalhista para ingressar com uma ação judicial. A empresa, inclusive, vai ter que pagar multas a respeito do não pagamento dessas verbas. E a doutora Angelita vai responder algumas perguntas, são várias perguntas, lembrando que se não der tempo de responder, a doutora depois ela fica nas redes sociais respondendo as perguntas que não derem tempo, ou a semana que vem a gente volta no mesmo tempo. Billy Cortez, o que você tem para a doutora Angelita, Billy Cortez? Então, doutor, o Gerson ligou para cá e ele pergunta o seguinte: estou afastado há quase 10 anos com doença nos ossos da mão. É uma doença progressiva. Então ele pergunta se com este afastamento ele pode pedir aposentadoria. Você já está afastado por auxílio doença. Então o que acontece? Você precisa passar por uma nova perícia, precisa solicitar para o seu médico primeiro particular, te dar o diagnóstico de que você está totalmente incapacitado para o trabalho e de forma permanente. De posse desse diagnóstico do seu médico, você marca uma nova perícia no INSS, passa pela perícia do INSS e aí, infelizmente, é o perito do INSS quem vai avaliar se você pode, então, transformar esse seu auxílio-doença em uma aposentadoria por invalidez. Mas tudo indica que sim, se é uma doença aí progressiva, tudo indica que sim. Tenho 25 anos de trabalho em caldeira de usina, mas tenho 45 anos. Minha aposentadoria será muito reduzida por conta da minha idade? Bom, se você trabalhou durante 25 anos em caldeira, então trata-se aí de um trabalho especial. Eu vou voltar um pouquinho, falar um pouquinho do tema da aposentadoria para todo mundo aí de casa compreender. A aposentadoria especial, ela é um benefício previdenciário pro-segurado que trabalha em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Esses agentes nocivos, eles podem ser químicos, físicos ou biológicos. E há uma redução no tempo de contribuição, da necessidade de tempo de contribuição para se aposentar. Então, esse período pode ser reduzido. O homem de 35 anos para 25, para 20 ou para 15. Então, no seu caso, você tem aí os 25 anos de exposição a agentes e poderia, sim, estar requerendo essa aposentadoria especial. A idade, neste caso, não tem nada a ver, porque é um dos benefícios aí da aposentadoria especial a não aplicação do fator previdenciário. Então, você não tem redução no valor do seu benefício. Então, não importa a sua idade, você pode estar requerendo. O difícil aí vai ser fazer a prova dessa exposição aos agentes nocivos. Mas fazendo, você pode se aposentar e não vai ter redução aí no valor da sua aposentadoria. Doutora, o uso dos EPIs, me desculpe a minha falta de conhecimento da EPI, tiram o direito à aposentadoria especial?
Não, então o que acontece é que houve uma alteração na lei em 95. Até então, qualquer profissão era feito enquadramento pela condição profissional, pela categoria profissional do segurado. A partir de 95, essa condição foi alterada para que ele comprove a exposição aos agentes nocivos. E os EPIs, que são equipamentos de proteção individual, ele chega, em alguns casos, neutralizar a exposição a esses agentes. Mas de 95 para cá, o que a gente precisa fazer prova, na verdade, é que está exposto. E se provar que está exposto e os EPIs não neutralizaram esses agentes, você tem direito normalmente a requerer a aposentadoria especial. Então, não é verdade que a aposentadoria especial deixou de existir com o uso dos EPIs. Meio-dia, 45 minutos, o Caio está me informando aqui que está o WhatsApp bombando, é muita gente, muitas perguntas para a doutora. Deixa eu trazer aqui algumas informações, coloca para mim na tela algumas, e eu vou pedir para a Billy fazer uma gentileza, Billy, entrar em contato lá com a direção da emissora, em virtude de não ter horário político, a gente consegue extrapolar um pouquinho o tempo para dar tempo de responder o maior número de perguntas possíveis. Meio-dia e 45, coloca para mim, Caio, algumas mensagens, vamos lá na tela. Estou com fibromialgia, não consigo levantar o braço. Tenho como me afastar pelo auxílio doença? Quem pergunta é a Ivone, doutora. Pois é, a fibromialgia, Paulo e Ivone, que está perguntando, ela é muito difícil de ser caracterizada aí a incapacidade laboral, porque ela tem várias fases, essa fibromialgia. Então, o que você precisa é que seu médico particular te dê um diagnóstico de que essa fibromialgia, ela está, assim, em estado grave e que está te impossibilitando de trabalhar de maneira total. Se o teu médico te dá esse diagnóstico, você passa por uma perícia na própria Previdência Social, para que seja avaliada, então, sua incapacidade ou não e a concessão do auxílio-doença. Agora, diante da negativa do INSS, você deve procurar um advogado especializado, porque realmente o caso de fibromialgia é bem polêmico e o INSS não tem reconhecido. Caio, muda aqui, vamos ver. Doutora, eu trabalhei 5 anos em uma empresa em que não era registrado. Isso sendo comprovado, é possível ser contabilizado na aposentadoria? Sim, é possível. Você vai entrar judicialmente pedindo um reconhecimento desse período que você trabalhou sem registro, tá? Provavelmente o INSS vai chamar na lide a empresa responsável pelas contribuições previdenciárias e se você comprovar que você exerceu a atividade nessa empresa durante esse período, vai ser computado para sua aposentadoria. Doutora, no meu holerite consta que eu recebo insalubridade. Isso é suficiente para provar no INSS? Infelizmente não. Direito trabalhista é diferente do direito previdenciário. Então essa questão da insalubridade é a indenização que você recebe pela empresa por trabalhar se expondo à sua saúde, colocando em risco a sua integridade física. Para fins previdenciários, são outros tipos de documentos que são utilizados e o documento atual é chamado de PPP, que significa Perfil Profissiográfico Previdenciário. É este documento que você vai utilizar para provar a questão da sua insalubridade perante o INSS. Doutora, quais são as principais vantagens da aposentadoria especial? Bom, são duas principais vantagens. A redução do seu tempo de trabalho, né, que pode ser reduzido aí para 25 anos apenas, ou para 20, ou para 15, dependendo da profissão que você exerça. E a não aplicação do fator previdenciário, que é um redutor aí do valor do seu benefício. Então, a aposentadoria especial é o que nós chamamos hoje, que seria a aposentadoria aí do 100%, é uma das que você recebe o máximo possível de acordo com aquilo que você contribuiu. Caio, coloca na tela, tem uma pergunta aí pelo nosso WhatsApp, pelo 99610-4987, perguntando para a doutora, parece que não é sobre aposentadoria, doutora, mas aí, ó, uma pergunta, salário maternidade e licença maternidade, são benefícios diferentes? É a Eliane de Leme, doutora. O salário maternidade é o benefício
previdenciário, é a mesma coisa, não há diferença. A licença maternidade que é diferente do salário, porque a licença é o seu afastamento do trabalho, isso se chama licença. E aí, lembra quando nós falamos sobre o salário maternidade aqui, Paulo, que nós dizemos que o homem sempre teve a licença paternidade, o que ele passou a adquirir agora com a nova legislação é o salário maternidade pago pela Previdência Social. Agora, a licença, o afastamento, ele já tinha. Então, a diferença é essa. A licença é o afastamento do trabalho. Salário é o pagamento, é o benefício previdenciário pago pelo INSS ou então pela empresa, dependendo aí do caso. Com relação à condição do motorista de ônibus, é perguntado para mim se hoje ainda é possível fazer prova da condição, da exposição dos agentes nocivos à saúde, no caso do motorista. Hoje é bem complicado, porque as empresas não fornecem mais com relação ao ruído. O ruído necessário para o motorista é de 85 decibéis hoje, com a legislação atual. O que tem de diferente, o que os advogados especialistas na área têm entrado e têm tido resultado perante o tribunal, é a questão do agente vibração. O ruído, nós sabemos, Paulo, que o som ele é propagado por ondas, né? Então, mesmo você usando os equipamentos de proteção, usando a cenourinha, o protetor auricular e diminuindo essa intensidade do som, do ruído, você permanece com as vibrações. Então, através dessas vibrações, tem-se conseguido aí, perante a justiça, o enquadramento do motorista para a solicitação de aposentadoria especial. Chegou mais uma pergunta aqui, doutora, pelo WhatsApp. Olá, galera. Olha, pergunta para a doutora se uma empresa não paga o auxílio-refeição de acordo com, deve ser a categoria. Está certo o patrão afirmar que fez esse valor? Ele mora em São Paulo e quem mora no interior deve ser metade do vale-refeição? Existe uma diferença Não, então, normalmente essa questão aí do auxílio-refeição é feito através de convenções coletivas de trabalho. Então, você precisa procurar aí seu sindicato, verificar qual é essa convenção, o que consta lá, qual a forma de pagamento desse salário aí para refeição, desse auxílio-refeição. O que constar lá, a empresa vai ter que cumprir. Pode ser que haja aí uma diferença por ser na capital e por ser no interior com relação a custos. Nós sabemos que o custo de vida em São Paulo é muito maior que aqui no interior, mas isso tem que estar determinado aí nesse acordo coletivo de trabalho feito através dos sindicatos e das empresas. 1h05, olha, pelo WhatsApp é a última, a gente vai extrapolar muito, porque essas perguntas param de chegar. Doutora, oi, boa tarde, eu gostaria de saber, eu tenho meu filho de 10 anos, ele tem convulsões. Se ele tem direito a algum benefício, ele também não consegue ler. Ele tem uma pequena malformação na parte frontal da cabeça. Olha, o benefício que assiste aí essas pessoas com uma certa deficiência e que já se presume que ela não vai poder ingressar no mercado de trabalho, é o LOAS. Infelizmente, o LOAS requer aí a análise da renda per capita familiar. Então, você precisa estar verificando isso, se você se enquadra nos requisitos, mas o benefício que ele pode estar pleiteando perante a Previdência Social é o benefício chama-se benefício de prestação continuada, que todo mundo conhece por LOAS. Bom, uma pergunta é da Edna. Ela colocou prótese no pé e tem 60 anos. E ela não consegue a aposentadoria dela. Como que ela deve fazer? Ela tem direito a isso? Tá, o que a gente precisa saber, ela verteu contribuições para a Previdência Social? Ela tem qualidade de segurada da Previdência Social? Se ela tiver nesse período aí com qualidade de segurada, ela pode requerer o auxílio doença ou então a aposentadoria por invalidez. Agora, se ela não tiver, ela vai ter que aguardar aí os 65 anos para solicitar esse benefício de prestação continuada que eu acabei de falar para o menor incapacitado. 1h07, segura aí, Billy, chegou uma pergunta, eu falei que não ia pôr mais uma para o WhatsApp, mas chegou pelo áudio, né? Eles mandaram e quer perguntar direto para a doutora. Pois não, Caio? Gostaria de saber como que eu faço para me ter auxílio doença, porque eu me encontrava trabalhando. Como deu diabetes em mim e meu diabetes não tem controle, não estou com capacidade de estar trabalhando. Quais são os meus direitos? Se eu tenho direito ou não tenho direito?
Tá vazando o áudio por baixo que o blog ele atrasa um pouco, né? Não é? A pessoa ela está gravando perto do som e acabou gravando. Pois não, doutora. Bom, então, é aquilo que eu já acabei de dizer na pergunta anterior. Precisamos verificar. Ela tinha qualidade de segurada? Se ela tem qualidade de segurada para requerer o auxílio doença, ela precisa estar solicitando para o médico um diagnóstico de que essa condição dela está a incapacitando para o trabalho. A questão é que o diabetes não é muito bem visto aí, bem aceito pela Previdência Social e dificilmente é concedido algum benefício com relação ao diabetes. A não ser que esteja assim realmente no grau máximo e esteja aí com uma consequência grande, já sofrendo amputações e algo do tipo. Do contrário, é muito difícil. Agora, você pode discutir isso judicialmente, passar por uma perícia judicial, uma avaliação por um perito judicial que vai verificar suas reais condições para o trabalho e aí conceder o auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Bílio Cortes? A Cida, doutora, pergunta o seguinte, ela se afastou por invalidez pelo INSS. Aí ela começou a ganhar aposentadoria. Só que o INSS recorreu na justiça e deu causa ganha. Depois ela fez uma perícia nova e o juiz deu causa ganha para ela. Mas só que o INSS não paga, o que ela faz? Bom, provavelmente ela está com algum advogado, com essa nova ação que ela passou novamente pela perícia por via judicial e o juiz concedeu. E aí é através desse processo, infelizmente tem aí uma liquidação de sentença e a necessidade do juiz pedir a implantação imediata desse benefício. Então seu advogado precisa solicitar isso para o juiz. Já que ele deu a causa ganha para ela de que ela realmente está incapacitada e que ela tem direito ao auxílio-doença, que ele implante imediatamente o benefício dela e aí vai se discutir então o que tiver de atrasado a receber, mas que seja implantado imediatamente esse benefício. Olha, nós temos 4 minutos. Mais uma pergunta, Bílio. Trabalhei por 10 anos como frentista e mais 15 anos como tratorista. Eu posso requerer a aposentadoria especial? Então, são duas condições que dá direito aí à aposentadoria especial, desde que você comprove a sua exposição aos agentes nocivos à saúde. Embora seja duas profissões distintas, de contratos de trabalhos distintos, o que vai haver é uma soma desse período perante a Previdência Social para a concessão, então, da aposentadoria especial para você. Bílio Cortes, dá tempo de mais uma, Bílio. Doutor, eu posso me aposentar com tempo especial e voltar a trabalhar na mesma função? Infelizmente, não. A aposentadoria especial, ela é concedida para aquele que trabalha expondo a sua saúde a risco, causando prejuízo à sua integridade física, e por isso há uma redução do tempo de exposição. Ela é feita para uma proteção do segurado. Então, você está protegido pela legislação. Se você voltar a trabalhar exposto a agentes nocivos, você vai ser prejudicado novamente. Então, a legislação te proíbe, porque a intenção é te proteger. Doutor, obrigado, até ter extrapolado um pouquinho aí o compromisso assumido e creio ter respondido o maior número de perguntas. Ficou ainda algumas questões e nas próximas semanas, né, mesmo porque a gente fugiu um pouquinho do tema também, a doutora responde as demais perguntas e algumas até pelas redes sociais. Doutor, obrigado, uma boa tarde para a senhora. Eu que agradeço, Paulo, muito obrigada a você, muito obrigada ao pessoal de casa pelo carinho durante essa semana que estive um pouquinho adoentada e continue mandando então suas perguntas para o nosso e-mail direitocomangelita@gmail.com ou pela nossa fanpage Direito com Angelita Lemes. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigado aí a toda a nossa produção, Bílio Cortes, a Miriam, o Bisaia dando uma força pra gente, obrigado, viu, Bisaia, e cedendo também algumas imagens da TV Superativa, Marcelo, Caio, vamos embora, volto amanhã com mais uma edição do Abordagem Regional, agora com vocês, Comércio Mix, tchau.